Olá, irmãos. Bom dia. Mateus capítulo 9 e o versículo 11 diz assim: E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Quem é que está mais perto de Jesus? Normalmente, quando se fala de espiritualidade, o nosso exemplo sempre será Jesus. As lições dele, a forma como ele viveu, inspiraram movimentos, personalidades, governos, instituições e assim por diante. A sabedoria de Jesus desafia a lógica humana. A sua forma de viver desprende admiração e até mesmo perplexidade, ou seja, confusão na mente de muitas pessoas. Só que mais do que isso, para nós cristãos, Jesus é Deus. Pelo menos, ao ler a Bíblia, deveríamos chegar a essa conclusão. Infelizmente, muitos não chegam. E existe, de fato, até traduções da Bíblia que invertem esse papel e desviam o significado puro da divindade de Jesus. Então a nossa pergunta hoje ela é muito importante porque ela diz: quem é que está mais perto de Jesus? Ou seja, a pergunta quer dizer: quem é que está mais perto de Deus? Ora, essa pergunta não é difícil, até porque a Bíblia responde. Mas o texto que nós lemos hoje diz claramente um grupo de pessoas que até os fariseus reclamaram que estavam junto com Jesus. Na verdade, reclamaram porque Jesus estava junto com eles, que eram publicanos, ou seja, cobradores de impostos. Melhorando aqui a linguagem para você, eles extorquiam pessoas. Entende? Eles eram como se hoje fosse uma espécie de milicianos que cobravam imposto às vezes indevido das pessoas e usavam a força porque tinham o Império Romano do lado deles. Eram chamados de traidores do povo de Israel e até mesmo o significado de publicano era mais ou menos você chamar alguém hoje de político, que muitas pessoas já entendem que é ser corrupto. É isso aí. E eles terminam a frase falando e pecadores. Então ali tinha toda sorte de pessoas, prostitutas, ladrões talvez, como é o caso dos publicanos, pessoas totalmente excluídas e desmerecidas na sociedade. Os discípulos, por exemplo, eram pessoas que não tinham envolvimento com a religiosidade. Eram pessoas simples, do meio do povo, não eram estudados. Muitos arriscam dizer que os discípulos não sabiam nem fazer um ó com um copo, muitos deles. No entanto, quem escreveu o texto que nós lemos hoje foi um dos publicanos. Olha que interessante, um cobrador de impostos, Mateus. Isso aí, também chamado de Levi e Mateus. Tá, mas você fez volta e não respondeu a pergunta, Thomas. Quem é que está mais perto de Jesus? Bem, naquela época todas essas pessoas tinham um sentimento em comum. E qual era? Eles sabiam e reconheciam quem eles eram. Então quem é que está mais perto de Jesus? Quem reconhece
quem é e quem nós somos. A Bíblia chega a dizer que nós somos pó. Essa é a nossa estrutura. Nós erramos mesmo. Nós falhamos, muitas vezes com vontade e outras vezes sem vontade. Muitas vezes querendo, outras vezes sem querer. Isso porque temos nossos defeitos. E tanto fazendo algo errado porque se quer ou porque houve um deslize, houve talvez um erro simples, um distúrbio talvez, um lapso, nós nos culpamos. E essa culpa muitas vezes é difícil de remover, mas não é impossível. Por que não? Porque Jesus pode. Ele conhece todas as coisas. Então, não gostaria você de ficar perto de Jesus? Claro. Talvez você vai responder. Então reconheça. Reconheça quem você é. Mas mais do que isso, reconheça quem Jesus é. Porque aqueles que estavam com ele talvez não entendiam plenamente quem ele era, mas reconheciam, sabiam quem era Jesus. Sabiam que ele podia todas as coisas. A multidão, quando se aproximava de Jesus, é verdade, como todo ser humano, que eles queriam aproveitar, serem curados, muitas vezes, como aconteceu, serem alimentados, mas muitos também, inconscientemente, e até outros conscientemente, se aproximavam de Jesus para quê? Para sentir paz, para sentir alívio. E é isso que Jesus quer fazer por você e por mim hoje. Aliviar a culpa, o fardo, a preocupação. Por isso ele diz, venha a mim. Também escrito por Mateus, capítulo 11, não é? 28, 27, 28. Vinde a mim, ou seja, não deixe nada impedir. Venha até mim. Sabe? Só aquele que reconhece quem Jesus é pode se aproximar. Só aquele que aceita quem Jesus é pode se aproximar. E a Bíblia também diz que ele se aproxima. Deus está junto do contrito e abatido. Amém? Ele está ali, esperando que o ser humano lhe dê uma chance na sua vida. Que o ser humano aceite mudar. Aceite ter uma nova perspectiva. Aceite ser diferente. Então aceite a sua situação hoje. E aceite a realidade que Jesus pode mudar. Não importa qual é a sua maior preocupação hoje. Porque estar perto de Jesus, sem dúvida, é a maior bênção. Mesmo que você esteja revoltado, mesmo que você não esteja aceitando o que aconteceu, e você não é obrigado a aceitar, tanto que a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, Romanos 12, mas devemos ser transformados pela atuação de Jesus. Foi por isso que Pedro disse, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E Deus quer acalmar você e dar essa palavra de vida eterna. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.